This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. Em Bleach, existem muitos personagens que não podem ser classificados como bons ou maus, pois o que o autor nos passa é que qualquer coisa em Bleach pode ter suas degradações, pode possuir partes boas ou más, não sendo necessário pertencer a um lado só. Mas o que acham sobre Urahara? De que lado ele está? Do mesmo lado de Mayuri? Do mesmo lado de Aizen? Quem é o mais perigoso? O fato é que os três são cientistas, e um mais sádico que o outro, sendo que cada um possui uma visão conturbada sobre vários assuntos. Entretanto, Aizen e Urahara têm muito em comum, e às vezes fica até difícil entender inúmeras coincidências. Por exemplo, Urahara, assim como Aizen, estudava escondido sobre rolificação. Mas de onde veio essa ideia? Bem, ele e Aizen não foram os primeiros a pensar nisso. Urahara falou no capítulo 535 do mangá que essa técnica foi criada com o intuito de fortalecer a alma dos Shinigamis, criando assim soldados mais poderosos. Mas a tecnologia da época não era o suficiente para dominar esse método, assim esse projeto foi abandonado e proibido. Contudo, ainda assim, Urahara e Aizen continuaram pesquisando escondidos, mas ao contrário de Urahara, Aizen fez experimentos na prática, utilizando cobaias vivas. Com isso, Aizen estava criando o Hogyoku para que ele eliminasse as fronteiras entre os Hollows e Shinigamis e pudesse assim alcançar um nível divino, próximo ao Rei das Almas. O interessante é que Urahara e Aizen começaram ao mesmo tempo a pesquisar sobre rolificação e ambos desenvolveram um Hogyoku que poderia manipular a rolificação, ao menos era o que Urahara pensava que ele fazia. Mas o ponto é que, independentemente da utilidade que esse objeto seria usado, ele e Aizen desenvolveram o mesmo objeto no mesmo período e com as mesmas características. Não acham isso muita coincidência? E outro fato bem estranho foi Aizen ter testado experimentos em Shinigamis, dando característica de Hollows a eles. E Urahara está no momento exato para ajudar todos esses cobaias, e em seguida usando eles como cobaias novamente em um experimento, usando o Hogyoku que falhou, transformando todos eles em Vizards. Sendo que nesse momento ele concluiu que o Hogyoku não possuía o poder de controlar a rolificação. Então, essa descoberta de Urahara foi importante para Aizen confirmar suas hipóteses. Mas será que o próprio Urahara não estaria confirmando as hipóteses dele também? E no pior das hipóteses, será então que eles não estariam trabalhando juntos? E Urahara até hoje estaria camuflando seus planos maquiavélicos, para no final da obra se tornar o mais perigoso do universo Bleach. Afinal, mesmo o mangá tendo terminado, ainda sobraram muitos hiatos e pode ser que a obra continue. Será que Urahara é tão perigoso assim? Bom, o fato é que ele tem potencial para isso. Afinal, ele não parou com suas pesquisas. Depois disto, quando Aizen fez experimentos com Masaki, quem estava lá para ajudar? Pois é, o próprio Urahara. Sendo que quando o filho dela nasceu, Ichigo, ele ficou sendo uma criança humana, contendo poderes Shinigamis vindos do pai, e poderes Quincy mais Hollow de brinde vindo de sua mãe. Por isso, Aizen passou a vigiar Ichigo desde que ele nasceu, para saber o resultado dessa experiência que transcenderia as raças. E quem ajudou nisso? É claro, Urahara, estando ao lado de Ichigo, observando ele de perto, analisando, estudando ele e até mesmo treinando ele. O fato é que ele e Aizen têm mentes que trabalham a um nível completamente diferente de todos os outros personagens, sendo que as pessoas são como peças de um jogo de xadrez para eles. O próprio Urahara não se preocupa nem mesmo com o sentimento dos seus próprios subordinados, sendo que apesar do seu jeito descontraído, ele é sim uma pessoa fria, que usa as outras pessoas como ferramentas para promover os seus planos, assim como fez com Grindel e Oruichi, usando eles como linha de frente em sua batalha contra os Quincy's.
Conclui-se então que toda a confusão na Sociedade das Almas não teria acontecido sem suas criações, sem ele puxar os fios que chegam até os desastrosos acontecimentos e guerras que acontecem na obra. E como já vimos que ele é um manipulador, será que ele não estaria manipulando Aizen, usando ele como bode expiatório? Afinal, vale destacar que sempre um vilão só é manipulado por outro vilão. Notamos então que ele é tão manipulador que fez com que Mayuri mudasse de ideia, abandonando o ninho de vermes, sendo que a princípio ele não queria sair dessa prisão, e muito menos ajudá-lo em sua divisão, sem falar que ele estaria libertando um Shinigami de caráter medonho, muito perigoso para a Sociedade das Almas, e mesmo assim ele o liberta, sendo que ele conhecia Mayuri muito bem e sabia de tudo que ele era capaz. Mas pode ser que ele apenas já prevendo que iria precisar dele, assim como precisou na Guerra dos 1000 Anos, acabou libertando ele por acaso. Vocês acham? E se ainda tem dúvidas que Urahara se tornará o maior vilão de Bleach, vamos tomar por base a novel do protagonista Hisagi, que tem um papel de herói e de jornalista, que acaba conhecendo Urahara um pouco melhor depois de uma conversa com ele, onde o próprio Urahara diz que um dia ele vai acabar sendo conhecido como um vilão, e que quando isso acontecer, ele acabaria sendo punido pelos seus pecados, seja por Ichigo ou por Rukia. Bem, ele próprio afirmou para Hisagi que ele realiza seus experimentos pelo seu apetite por novas pesquisas, e isso o levou a cometer erros, que quando você para pensar que o Rogoku foi um erro imenso, sem punição, que causou vários problemas, tanto para Ichigo quanto para a Rukia, lembrando que Aizen perseguiu o Rukia a princípio atrás do Rogoku escondido em seu corpo, então sim, ele poderia ter sido visto como um vilão. Por esse e por outros experimentos problemáticos desconhecidos que ele fez ou que ainda vai fazer, afinal, sua mente não para de criar. Sendo que ele ainda diz que se inspirou no Rei das Almas, que é um ser misto, para criar o Hogyoku, e na época o seu objetivo não era aperfeiçoar um monstro transcendental assim como Aizen se tornou. Seu objetivo era apenas criar um objeto que tivesse poderes de rolificação. Bom, dizendo ele, vocês acreditam? O fato é que como Urahara quis acreditar nisso, e o Hogyoku tem um poder de realizar os desejos possíveis, acredito eu que ele fez Urahara acreditar nisso. Mas será se realmente esse era o plano inicial, ou o Hogyoku o fez acreditar que era, sendo que na verdade ele tinha os mesmos objetivos de Aizen, ou pior, quem sabe, sendo que após essa conversa e inúmeras revelações, ele e Orochi cogitaram em matar Hisagi, pois alegavam que ele sabia demais. Com isso, eu particularmente acho que Urahara queria mesmo destruir a Sociedade das Almas, ou talvez quisesse se vingar dela após ter sido banido, mesmo que ele negue piamente, assim como fez quando estava selando Aizen. Ele tem muitos motivos para se vingar. Ele nem estava gostando de ser capitão, na verdade. Fica nítido que ele só quis se tornar capitão porque teria mais acesso a portas que beneficiariam suas pesquisas. Tão tal que quando ele fugiu para o mundo humano, ele começou a focar cada vez mais em suas pesquisas, só que dessa vez sem ninguém o censurar. Sendo que se ele fizesse essas mesmas pesquisas sem ser capitão, sendo um Shinigami de patente baixa, provavelmente teria tido o mesmo destino de Mayuri, ficando preso no ninho de vermes. E talvez este seja um dos motivos pelo qual ele libertou Mayuri, por pena, se espelhando em uma possível situação que ele mesmo poderia estar passando. E como eu disse, ele nega que quer destruir a Sociedade das Almas, dizendo que ela é um mal necessário. Mas se ele não queria nada com nada, por que então ele criou Hogyoku? Sim, o anime e o mangá, bem como a novel, plantam essa dúvida de propósito. Mas por ora, ele não é um herói, nem muito menos um vilão. Ele é um vendedor de uma loja no mundo humano que tem todo o potencial para ser o maior vilão de Bleach. E aí, também acham isso? Ou não? Deixa teu comentário aqui embaixo e vamos discutir sobre isso.
E se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal. E deixa uma sugestão para o próximo vídeo, vou ler todos os comentários aqui embaixo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!